Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 26 de maio de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na sexta lição da nossa quarta revisão, na lição 146, cujo pensamento central é minha mente contém só o que eu penso com Deus, e nós vamos então revisar as lições de número 131, aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar, e a lição 132, libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Ok? Muito bem, então aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar e libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Se você quiser mais detalhes sobre a metafísica dessas lições, provavelmente, eu me lembro que nas revisões nos vídeos de 2022, eu voltei nas lições e fiz uma revisão mais ampla. Assista os vídeos de 2022, assista os vídeos de 2021, com a leitura do livro Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding. E no ano passado também a gente falou da Metafísica das Lições, porque a gente leu aquele livro do Ellen White e do Robert Perry, tá? Então você tem aí outros vídeos à disposição. Hoje passemos então para a leitura do texto do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beattie, do dia 26 de maio. E o nome do texto, o texto é intitulado Fofocas, né? E eu acho que, como a gente está na fase da jornada, que nós estamos falando de trabalho, falando de finanças, né? Acho que esse tema, fofocas, ele é extremamente importante. E extremamente importante, né? Sobre como é a nossa relação com essa questão das fofocas. Fazemos fofoca no trabalho, né? Tomamos conta da vida dos outros, nos preocupamos com o que o outro está fazendo, passando, ganhando, né? Vamos ao texto. A intimidade é aquele cálido presente de nos sentirmos próximos aos outros e gostarmos dessa proximidade. À medida em que nos recuperamos, encontramos esse presente em muitos lugares, às vezes até em lugares surpreendentes. Podemos descobrir que nos tornamos mais íntimos com colegas de trabalho, com amigos, com pessoas de nossos grupos de apoio e às vezes com os nossos familiares. Muitos de nós estamos descobrindo a intimidade num relacionamento amoroso especial. Aqui especial que não tem a ver com o especialismo de um curso em milagres, tá, gente? A gente poderia traduzir aqui na linguagem do curso com um relacionamento significativo, tá? Intimidade não é sexo, embora o sexo possa ser íntimo. A intimidade significa relacionamentos mutuamente honestos, carinhosos e confiantes, relacionamentos onde a outra pessoa pode ser quem ela é e onde nós podemos ser quem somos e ambos termos valor, né? Intimidade implica a inexistência de jogos. Se eu estou jogando com o outro, eu estou jogando fora a minha possibilidade de ter intimidade, né? Há muitos bloqueios à intimidade e aos relacionamentos íntimos. Vícios e abusos bloqueiam a intimidade. Problemas familiares não resolvidos impedem a intimidade. O controle bloqueia a intimidade. As relações desequilibradas, onde há muita discrepância em poder, impedem a intimidade. Tomar conta pode bloquear a intimidade. Aborrecer, desaparecer e fechar-se podem prejudicar a intimidade. Como também um comportamento simples como a fofoca. Por exemplo, fofocar sobre alguém para diminuir essa pessoa a fim de se elevar ou de julgar essa pessoa. Discutir problemas,
defeitos ou erros de alguém pode ter impactos negativos e imprevisíveis num relacionamento. Merecemos gozar de intimidade em tantas amizades quanto possíveis. Merecemos relacionamentos que não tenham sido sabotados. Isso não significa que andamos com a cabeça nas nuvens. Significa que lutamos para manter os nossos motivos limpos quando falamos das outras pessoas. Se temos um problema sério com alguém, a melhor maneira de resolver isso é levarmos o assunto àquela pessoa. A conversa direta e honesta limpa o ar e pavimenta o caminho para a intimidade, para os bons sentimentos sobre nós mesmos, para os nossos relacionamentos com os outros. A oração. Hoje, Deus, me ajude a abandonar o medo que eu tenho da intimidade. Me ajude a lutar para manter as minhas comunicações com os outros limpas e livres de comentários maledicentes. Me ajude a conseguir a intimidade em meus relacionamentos. Me ajude a lidar tão diretamente quanto possível com os meus sentimentos, né? Então, olha que bacana. Olha que bacana. Talvez eu possa praticar isso no meu trabalho, né? Especialmente nas relações com aquelas pessoas com as quais eu tenho um trabalho que é interdependente, né? Um trabalho de interdependência. Como é que é isso, gente? Às vezes, o meu trabalho depende do trabalho do outro e o trabalho do outro depende do meu trabalho, né? Então, é importante que eu busque uma comunicação direta no meu trabalho, né? Com o meu chefe, com os meus colegas, né? Com os meus colaboradores, né? E isso é uma coisa que eu acho que nós brasileiros precisamos amadurecer muito, né? Nós temos o péssimo hábito de levar a mal um retorno, né? No trabalho, né? Então alguém fala alguma coisa pra gente sobre o nosso trabalho e a gente não consegue separar o trabalho do indivíduo, né? Nós tendemos a levar para o lado pessoal. Então, essa fala, agora, ela me lembra os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, que a gente estudou na jornada de libertação, cura e ascensão do ano passado, né? Não julgar, não tirar conclusões, ser impecável com a palavra, dar sempre o meu melhor, e o outro daqui a pouco eu me lembro, né? Não levar nada para o lado pessoal. Não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões, ser impecável com a palavra, dar sempre o meu melhor, né? Então, não fofocar faz parte de sermos impecáveis com a nossa palavra. Então, a melhor maneira de resolvermos os nossos problemas é efetivamente nós procurarmos a pessoa com quem o nosso relacionamento talvez esteja aí um pouco nebuloso, para a gente falar sobre o que está acontecendo, né? Às vezes não vai valer a pena falar. Às vezes o silêncio será a melhor forma de lidar com a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando você sabe que um colega do seu trabalho está falando mal de você, né? Às vezes é melhor você deixar para lá e ver de que forma você pode ajustar a sua atitude com aquele colega para que aquilo não volte a acontecer. Às vezes você vai ter que falar, tomar uma atitude, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante no trabalho é nós buscarmos uma comunicação clara. O que você espera de mim? O que você quer que eu faça aqui? Qual é o meu prazo? Até aqui eu posso ir. A partir daqui não cabe mais. Olha, a partir de sexta-feira à noite, no final de semana, eu não falo de trabalho. Meu final de semana é para eu desfrutar da companhia dos meus parentes. E coisas do tipo, né, gente? Coisas do tipo, tá? Então, isso é importante. Mantermos a impecabilidade das palavras no trabalho. Você está dizendo que é fácil, Jaque? Não, não estou.
O vício na fofoca é muito nosso, é muito do brasileiro, né? E fofoca, informação é poder, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tem poder porque tem uma determinada informação, né? Mas não é o tipo de poder que a gente está buscando aqui. É poder, de fato é poder. Informação é poder. Mas não é o tipo de poder que nós estamos buscando nessa nossa jornada, uma nova escolha. O poder que nós estamos buscando aqui é o poder de nós sermos nós mesmos. É o poder de nós darmos a nossa melhor contribuição no nosso local de trabalho. Esse é o poder que nós estamos buscando aqui, né? E o que mais que eu posso dizer sobre esse assunto? Orai e vigiai, né? Eu acho que o hábito de não tirar conclusões ajuda muito a gente a parar de fazer fofoca. Vou dar um exemplo. Se eu fiquei sabendo, alguém chegou pra mim e me contou uma fofoca. O fulano de tal, eu fiquei sabendo que ele, sei lá, fez uma coisa errada dentro do meu escritório. Bom, eu tô sabendo um dos lados da história, né? Eu tô tomando conhecimento de um dos lados da história. Então, talvez tenha sido, inclusive, uma percepção equivocada do outro que ficou sabendo daquilo, né? Você já foi envolvido numa maledicência? Você já foi envolvido numa calúnia? Eu já. Né? E aí, como é que fica? Então, nós temos que aprender a dar ao outro também o benefício da dúvida, né? Bom, não sei, vamos esperar. Como é que é isso? O que está acontecendo, né? Eu já fui envolvida em calúnias e, por sorte, pessoas do meu convívio mais íntimo não acreditaram. Falaram, não, tem alguma coisa errada aí, né? Então, é bom a gente treinar isso. É fácil, gente? Não é fácil, mas é necessário, né? Então, eu vou evitar de tirar conclusões, eu vou evitar de fazer julgamentos, né? Eu vou ser mais responsável, eu vou buscar ser mais responsável com a minha palavra. Nem sempre eu vou conseguir, às vezes eu vou escorregar, né? Pode ser que eu escorregue, mas tudo bem, eu tenho uma intenção aqui de vigiar a minha palavra, né? Vigiar a palavra também pode ser eu não falar daquilo que eu não sei, que eu não tenho certeza, ou me colocar de uma outra forma. Bom, isso aqui é a minha opinião. Mas o que ele fez? Não, o que ele fez eu não sei. Eu não tenho certeza. Eu fiquei sabendo o que fez, mas eu não posso garantir. E também guardarmos o silêncio no momento em que nos seja oportuno ficarmos em silêncio, tá? Então, isso é importante. Isso é importante no trabalho. E não subestimem o poder do silêncio. Não subestimem o poder de cuidarmos das nossas próprias vidas. Não subestimem, né? Às vezes, isso já aconteceu comigo, às vezes você tem uma atitude no seu trabalho e ninguém sabe o motivo daquela sua atitude, porque ninguém veio perguntar. E aí talvez aquela atitude tenha uma consequência que não foi tão boa, mas ninguém veio perguntar pra você por que você teve essa atitude, né? Como já aconteceu comigo. E eu estava, entre aspas, obedecendo uma ordem. Nada demais. Mas e aí, como é que fica? A pessoa tá vendo o que tá do lado de fora, né? O que tá na aparência. Mas e a história toda que tá acontecendo? Né? E outra coisa, gente. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Que é uma lição também que vale a pena ser aprendida. Você não precisa, isso é um fato, você não precisa de forma nenhuma queimar o outro para provar o seu ponto. Você não precisa falar mal do outro
para mostrar que você tem um determinado ponto de vista e para defender esse seu ponto de vista. Você não precisa. Você não precisa. Observe se na sua situação você pode se defender sem colocar o outro no fogo. Vou dar um exemplo. Você tem uma tarefa para fazer que depende da tarefa de uma outra pessoa que não faz, não entrega no prazo. Seu chefe chama você e questiona, perdão, o fato de você ainda não ter entregado a sua tarefa. Então você pode dizer assim, bom, eu não entreguei porque o fulano não entregou a parte dele, então eu não tenho como fazer a minha parte. Aí você pode até continuar, porque você sabe, né, o fulano ele não cumpre prazos. O fulano ele não tem o menor compromisso com a instituição, blá, 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 blá. Ou você pode falar de outra forma. Eu ainda não entreguei a minha parte porque eu tô dependendo da parte A, que ainda não chegou. Ponto. Fato. Você narrou um fato. Você não está dando opiniões. Você acabou de narrar um fato. Eu ainda não entreguei a minha parte porque eu estou esperando a parte X, Y, Z que ainda não chegou, né? Aí o seu chefe vai ver o que ele vai fazer com aquilo. Às vezes o trabalho é de um outro departamento. Já aconteceu comigo. Aí ele vai ligar para o chefe do outro departamento para ver o que está acontecendo. Às vezes é de um colega seu, né? E aí? Né? Eu particularmente, isso é uma característica minha, né? Eu sempre preferi trabalhar sozinha. Tive boas experiências com equipe na minha vida, né? Um tempo atrás eu fiz um trabalho de equipe, nossa, que foi uma das melhores experiências de trabalhar em equipe que eu tive na minha vida, com outras 3 pessoas. E assim, uma harmonia muito grande, mas muito grande mesmo. Mas isso não é comum, né? 4 pessoas trabalhando juntas para obterem um resultado não é comum. Mas às vezes a gente não pode, a gente depende, o nosso trabalho depende do outro, né? Então isso é importante. Bom, milagres no trabalho. Transformando a sua orientação interior em influência exterior, o livro da Meredith alguma coisa, Bennington, tá? O trabalho, né? Então tem um dever de casa aqui que ela vai dar pra gente. Se sintonizando com o seu propósito. A lição 64, vamos à lição 64, ela declara. Eu acho muito legal essa maneira como ela se reporta, né, aos textos do livro. Que eu não esqueça a minha função. A lição 64 é que eu não esqueça a minha função. Só serás feliz cumprindo a função que te foi dada por Deus. Só seremos felizes cumprindo a função que nos foi dada por Deus. Isso porque a tua função é a de ser feliz, usando o meio pelo qual a felicidade vem a ser inevitável. Não há outro caminho. Portanto, toda vez que escolheres cumprir ou não a tua função, na realidade estás escolhendo entre ser ou não feliz. Qual é a minha única função aqui? Reflita, tá? Uma vez que o curso declara que a nossa função é demonstrar o amor, amor com letra maiúscula, essa sentença também pode ser lida como apenas por meio do amor você será feliz. E isso parece ser suficientemente verdade, não é mesmo? Eu estou certo de que você pode pensar sobre momentos em sua vida quando você experimentou uma grande alegria e que nesses momentos você se encontrava fazendo alguma coisa que você amava ou rodeado pelas pessoas a quem você ama. Mas agora vamos pensar na definição de amor como é definido, né, nesse livro. Se você vê o amor como abandonar tudo que não é amor,
Então, a sentença anterior pode ser lida de uma forma um pouco diferente. Agora, ela pode ser interpretada como: apenas por meio da liberação da pequenez você vai ser feliz. A partir da perspectiva de um curso em milagres, todas essas 3 declarações são verdadeiras. Mas esteja consciente, esteja presente, né, a respeito de como você responde, estar presente a respeito de como você responde a cada uma delas é um experimento valioso. Como é pensar no amor como sendo, no amor no trabalho, como sendo rejeitar a pequenez? Como isso até mesmo pareceria para você? Por exemplo, você fica muito defensivo quando é desafiado? Você está determinado a ganhar o mais trivial dos desacordos, né? A mais trivial das discussões? Você carrega ressentimentos pelos seus colegas de trabalho por meses? Se você puder desenvolver uma autoconsciência para perceber os comportamentos pequenos, né, mesquinhos, que estão bloqueando a total expressão da sua magnitude ou impedindo você de ver a magnitude nos outros, então você tem uma chance muito melhor do que você teria de outra forma se você dissolvesse tudo isso antes que se tornassem algo grande, né? Então imagine que aquela mágoa que você carrega pequena, você vai trabalhar o perdão logo, para que aquilo não se torne uma bola de neve na sua vida, né? Aquela mágoa eventualmente do seu colega de trabalho. Para fazer isso, sempre que você se sentir agitado ou aborrecido, né, de alguma forma, um curso em milagres recomenda que você pergunte a si mesmo que você faça a si mesmo uma simples pergunta. Vamos à pergunta. Será lida em língua portuguesa. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Para quê? Para que é isso? Para que é? Qual é o propósito disso? Né? Para quê? Para quê? Qual é o propósito dessa situação na minha vida profissional? Qual é o propósito disso que está acontecendo comigo bem aqui e agora? Qual é o propósito? Para quê? Tá? Da mesma forma, o seu desafio dos milagres no trabalho para hoje é manter essa pergunta: qual é o propósito disso? Qual é a lição que Deus quer que eu aprenda ao passar por esta situação? O que eu tenho que aprender com isso? Como dizia a minha professora, né? O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que aprender com essa pessoa? Às vezes, gente, a lição é simples. É só o desapego. É só deixar ir. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém vem e você sempre achou que era o candidato mais apropriado para ter aquela promoção no seu trabalho. E aí vem o puxa-saco do setor e ganha a promoção. É injusto? É. Mas de fato algo aconteceu a você, com você. Você estava se preparando, você estava se dedicando para uma promoção. No momento em que a oportunidade chega, outra pessoa ganha esta promoção. Então, para quê? Qual pode ser o para quê disso? Simplesmente você se desapegar do seu desejo de ter aquele cargo.
e pensar, bom, se o outro ganhou é porque ele não era para ser meu. Se o outro ganhou esse cargo é porque tem outra coisa melhor para mim virando a esquina. E eu vou ter fé. Se o cara que eu tava paquerando tá afim da minha colega de trabalho, a outra, e não eu, então é porque esse homem não era para mim. Tem outro homem aí virando a esquina. Eu confio em Deus. Então, se eu não, eu tô fazendo por onde? Eu tô trabalhando, eu tô me esforçando, eu tô, como é que se diz, dando o meu melhor, né? Tô dando o meu melhor porque efetivamente eu queria muito aquela promoção. Então já estava agindo como se eu tivesse aquele cargo, já estava me responsabilizando pelas coisas, mas não veio. Então é porque não era para vir. Então é porque não era meu. Porque quando é pra gente, vem fácil, né? O Gasparito dizia isso, né? Quando tem o teu CPF, vem fácil, né? E ele até falava, dava o exemplo da bala perdida. Gente, não existe bala perdida. Existe bala com nome, sobrenome, endereço e CPF, né? Ele falava assim, existe bala com CPF, né? A bala perdida, né? Então, aquele cargo não tinha o teu CPF, né? Eu brinco com as pessoas, né, que quando eu adotei a minha gatinha preta, que pouco aparece nos vídeos, porque ela pouco aparece pra mim, ela não gosta de conviver comigo, eu sempre tive a vida inteira vontade de ter um gato preto, sempre tive. E a gatinha apareceu no carro estacionado em frente ao meu prédio, e nós conseguimos pegá-la. E eu não tinha a intenção de adotar um outro gato naquele momento, mas eu falei assim, apareceu aqui, na minha mão, essa gatinha tem o meu CPF, né? E adotei a Shakti Maria, que é meu xodozinho, né? Ainda que eu não seja o xodozinho dela, né? A Aslan Mariano está aqui atrás de mim, como sempre, ajudando, contribuindo para gravar o vídeo, meu contra-regra, mas a Shakti Maria não quer saber de mim, né? Muito bem. Então, se aquela promoção não veio para você, é porque não tinha o teu CPF. Então, agradece. Agradece, porque é bom. Agradece. Agradece, porque é bom. O propósito é o deixar ir. O propósito é o desapego. Deixa ir. Não era para ser. Deixa ir. Né? Como diz uma amiga querida que eu tenho, é livramento. Não veio para você, é livramento, tá? Aquele homem maravilhoso não veio para você, é livramento, seguramente, tá bom? Apoie-se na sua própria fé. Então, mantenha essa pergunta. Qual é o propósito disso? Essa pergunta está na frente, diante da sua mente. Você pode escrever isso com a sua mão. Você pode fazer um exercício de escrita, né? Você pode escrever qual é o propósito dessa situação que eu estou passando no meu trabalho. E escrever essa pergunta, qual é o propósito, num post-it. Ou mandar para você mesmo como um lembrete no seu próprio telefone celular. Qualquer trabalho, qualquer coisa vai funcionar. Qualquer coisa vai funcionar, tá? Desde que seja algo que você possa ver múltiplas vezes ao longo do seu dia. O ponto é usar essa pergunta para reestruturar, como uma reestruturação para você considerar o objetivo último dos seus pensamentos e, consequentemente, dos seus comportamentos. Como um exemplo, se você de repente sentir a urgência de mandar uma mensagem acalorada, ao se perguntar qual é o propósito disso, você vai criar uma lombada, né? Um quebra-molas na sua mente para explorar se o seu objetivo é compreender o ponto de vista da outra pessoa ou se é destacar o quão fortemente essas pessoas estão equivocadas. Como diz Marshall Rosenberg,
fundador do Centro de Comunicação Não Violenta, como ele costumava dizer, a conexão vem antes da correção. Em outras palavras, quando o seu propósito é a conexão, a solução correta sempre se apresentará, tá? E vejam que interessante, né? Esse texto aqui onde ela termina com comunicação e a gente começa o vídeo lendo o texto da Melody Beach falando de fofoca, falando de comunicação. Então, se eu tenho como objetivo essa conexão, talvez a minha comunicação vai ser bastante diferente, né? Ok? Muito bem. Aí ela vai trazer outras citações do livro-texto, tá? E aí falo para vocês o seguinte, já lemos 71% do livro. Bom, né? Eu tô adorando esse livro. Gente, tô muito feliz. Eu demorei muito para conseguir achar o texto que tava ressoando comigo, sabe? Demorei muito. Talvez até eu leia o outro texto que eu tinha separado, mas aí já é um texto mais avançado e talvez aí a gente consiga fazer um melhor proveito dele. Um relacionamento santo parte de uma premissa diferente. Cada um olhou para dentro de si e não viu nenhuma falta. Cada um aceitou sua completeza e quer estendê-la, unindo-se a um outro que é íntegro como ele próprio. Ele não vê diferenças entre o seu ser e o ser do outro, pois as diferenças estão apenas nos corpos. Portanto, ao olhar, não acha nada que queira tomar do outro. Ele não nega a sua própria realidade, porque essa realidade é a verdade. Nós falamos exatamente sobre isso ontem na live do livro-texto. Ver as diferenças é olhar para o corpo. Ver a essência é ver que somos todos iguais e um, porque a filiação é una. Falamos exatamente disso. Se você não assistiu a aula de ontem, por favor, assista. Tá? Muito bem. Muito bem. Aí ela vai citar mais outras frases aqui. Vocês sabem que quanto mais eu estudo esse livro, mais eu tenho a certeza de que eu não preciso de mais nada, sabe? No conteúdo eu não preciso de mais nada. Na forma até preciso, porque eu gosto de me distrair com outras coisas, mas no conteúdo eu não preciso de mais nada. Escolhe a pequenez e não terás paz, pois terás julgado a ti mesmo como indigno dela. Outra. A tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda a pequenez se vá. Toda a pequenez do ego. O eu pequeno. O euzinho convulsivo, como dizia William James. O eu pequeno tem que ir. Porque se o eu pequeno não sair, se essa máscara do eu pequeno não sair, o eu maior, que é quem você é, não pode se mostrar. Você não pode ser o eu maior, tá bom? E muito bem. E aí a última citação que a gente vai estudar, porque é da lição 153. Então a gente ainda vai estudar, tá bom? E enquanto falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera. E a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Ok? Então aí a gente termina. Eu vou ler a que abre aqui. 9:3. Ai, gente. É muita bronca que a gente toma, né? Nossa Senhora. É muita porrada. Essa aqui a gente já estudou, que ela é do capítulo 9. Capítulo 9 a gente já estudou.
Quando o irmão se comporta de maneira insana, só pode curá-lo percebendo nele a sanidade. Uau! Então você vai ter que perceber o eu maior no seu irmão, né? É isso. Porque quando eu percebo a sanidade no meu irmão, o que eu tô fazendo? Eu tô convocando o eu maior dele, né? Eu tô realmente convocando o eu maior dele. Eu tô efetivamente me concentrando em ver a imagem verdadeira do meu irmão, como a gente diz na Seichonoye, tá? Eu vou finalizar esse vídeo pedindo a você para mentalizar uma pessoa com quem você esteja com muitos problemas no seu trabalho, tá bom? Então eu quero que você feche os seus olhos e visualize essa pessoa e visualize que uma luz branca está surgindo do peito, do coração dessa pessoa. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus te perdoa, portanto eu também te perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa por todos os meus erros e me acolhe com o seu imenso amor. Oração do perdão, da Seichonoye, do livreto Shinsokan e outras orações. Tá bom? Então, gente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia. Lembrando, nossas mentes contêm apenas o que nós pensamos com Deus. Hoje nós revisamos: aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar, libera o mundo daquilo que eu pensava que fosse, tá bom? Então, curtam o vídeo, compartilhem, deem o like, deem o joinha, façam pix para mim, ajudem o canal, tá bom? Agradeço a vocês pela presença de vocês aqui comigo. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.